Palavras diárias de Deus. Quando algo acontece com você em sua vida cotidiana, como você deve distinguir se isso vem da obra do Espírito Santo ou da obra de Satanás? Quando as condições das pessoas são normais, sua vida espiritual e sua vida na carne são normais, e sua razão é normal e ordeira. De modo geral, pode-se dizer que o que elas experimentam e chegam a conhecer dentro delas nessa ocasião decorre de serem tocadas pelo Espírito Santo, terem discernimentos ou possuírem algum conhecimento superficial quando elas comem e bebem as palavras de Deus, serem fiéis quando coisas acontecem com elas ou terem a força para amar a Deus quando coisas acontecem. Todas essas são do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo no homem é especialmente normal. O homem é incapaz de senti-la e ela parece se dar por meio do próprio homem, mas na verdade é obra do Espírito Santo. No dia a dia, o Espírito Santo faz obra grande e pequena em todo o mundo, e o que ocorre é simplesmente que o alcance dessa obra varia. Algumas pessoas são de bom calibre, entendem as coisas com rapidez, e o esclarecimento do Espírito Santo é especialmente grande dentro delas. Algumas pessoas são de baixo calibre e precisam de mais tempo para entender coisas. Mas o Espírito Santo as toca no interior, e elas também são capazes de alcançar fidelidade a Deus. O Espírito Santo opera em todos aqueles que buscam Deus. Quando, na vida cotidiana, as pessoas não se opõem a Deus nem se rebelam contra Ele, não fazem coisas que estejam em desacordo com a gestão de Deus e não interferem com sua obra, o Espírito de Deus opera em cada uma delas em medida maior ou menor e as toca, as ilumina, lhes dá fé e força e as induz a entrar proativamente, a não ser preguiçosas e não cobiçar os prazeres da carne, estar dispostas a praticar a verdade e ansiar as palavras de Deus. Tudo isso é obra que vem do Espírito Santo. Quando o estado das pessoas não é normal, elas são abandonadas pelo Espírito Santo. Há murmuração dentro delas. Suas motivações são erradas. Elas são preguiçosas, se satisfazem na carne e seu coração se rebela contra a verdade. E tudo isso vem de Satanás. Quando as condições das pessoas não são normais, quando elas estão escuras por dentro e perderam sua razão normal, foram abandonadas pelo Espírito Santo e não são capazes de sentir Deus no seu interior, é quando Satanás está operando dentro delas. Se as pessoas sempre têm força interior e sempre amam a Deus, então, em geral, quando coisas lhes acontecem, elas vêm do Espírito Santo. E quem quer que elas encontrem é resultado dos arranjos de Deus. O que significa, quando suas condições são normais, quando você está na grande obra do Espírito Santo, é impossível que Satanás o faça vacilar. Com esse fundamento, pode-se dizer que tudo vem do Espírito Santo e que, embora possa ter pensamentos incorretos, você é capaz de rejeitá-los e não os seguir. Tudo isso vem da obra do Espírito Santo. Em quais situações Satanás interfere? Quando suas condições não são normais. Quando você não foi tocado por Deus e está sem a obra dele. E está seco e estéril por dentro. Quando você ora a Deus, mas não compreende nada. E come e bebe as palavras de Deus, mas não é esclarecido nem iluminado. Em tais ocasiões, é fácil para Satanás operar dentro de você. Em outras palavras, quando você foi abandonado pelo Espírito Santo e não consegue sentir Deus, acontecem-lhe muitas coisas que provêm da tentação de Satanás. Satanás opera ao mesmo tempo como o Espírito Santo e interfere no homem ao mesmo tempo em que o Espírito Santo toca o interior do homem. Em tais momentos, porém, a obra do Espírito Santo assume a posição de liderança, e pessoas cujas condições são normais podem triunfar, que é o triunfo da obra do Espírito Santo sobre a obra de Satanás.
Quando o Espírito Santo opera, um caráter corrupto ainda existe nas pessoas. No entanto, durante a obra do Espírito Santo, é fácil para as pessoas descobrirem e reconhecerem sua rebeldia, suas motivações e adulterações. Apenas então as pessoas sentem remorsos e se tornam dispostas a se arrepender. Como tais, seus caracteres rebeldes e corruptos são gradativamente expulsos dentro da obra de Deus. A obra do Espírito Santo é especialmente normal, e enquanto ele opera nas pessoas, elas ainda têm problemas, ainda choram, ainda sofrem, ainda são fracas e ainda não há muita coisa que não lhes são claras. Mas em tal estado, são capazes de impedir que retrocedam e podem amar a Deus, e ainda que chorem e estejam interiormente aflitas, são capazes de louvar Deus. A obra do Espírito Santo é especialmente normal, nem um pouco sobrenatural. A maioria das pessoas crê que, assim que o Espírito Santo começa a operar, ocorrem mudanças no estado das pessoas e suas coisas essenciais são removidas. Tais crenças são falaciosas. Quando o Espírito Santo opera dentro do homem, as coisas passivas do homem continuam ali e sua estatura continua igual, mas ele tem a iluminação e o esclarecimento do Espírito Santo. E assim, seu estado é mais proativo. As condições dentro dele são normais e ele muda rapidamente. Em suas experiências reais, as pessoas experimentam primariamente a obra do Espírito Santo ou de Satanás, e se são incapazes de controlar esses estados e não diferenciam, experiências reais estão fora de questão, sem falar de mudanças no caráter. Assim, o essencial para se experimentar a obra de Deus é ser capaz de discernir essas coisas. Dessa forma, será mais fácil para elas experimentar.